Oi, meu nome é Mia e faço vídeos de manipulação. Vocês pediram e eu trouxe um tutorial de cabelo atualizado com pincéis. Mas antes de qualquer coisa, bora logo pra vinheta. Antes de começar o vídeo, não esqueça de dar o like e de preparar um comentário que vocês queiram fazer no final do vídeo, porque isso me ajuda muito e é o feedback que eu tenho de vocês pra continuar trazendo esse tipo de vídeo. Alguns pincéis que eu tô usando não são meus, eles são de uma amiga, a Ana Júlia, então o user dela vai estar nos pincéis que são dela. Se vocês forem usar, vocês sigam ela, porque o pincel é dela, e pra acreditar, vocês também acreditam ela. Tem uns que são meus e uns que são dela, mas isso tá escrito nos pincéis, então fica bem fácil de saber. O pincel que eu usei nessa primeira parte, ele é o Tyswan Brush Hair. Todos os pincéis vão estar disponíveis em uma pasta do Drive lá no canal do WhatsApp, então vocês vão ter que seguir o canal e participar dele para ter acesso aos pincéis, mas isso é o mínimo, é de graça, e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Me deu um branco agora. Mas não se preocupa, nesse canal do WhatsApp ninguém vai ter acesso ao seu número, assim como vocês não vão ter acesso ao meu. Você vai apenas participar e ficar de olho em todas as votações e todos os avisos de vídeo que eu posto por lá. Nessa primeira parte eu comecei escurecendo as partes já escuras. Mesmo sendo um cabelo loiro, eu usei esse tom de castanho bem escuro, porque é isso que vai criar o contraste. Essa foto, o cabelo dela é um pouco complicado de editar, e quem entende um pouco vai olhar e vai pensar, meu Deus, que escolha de foto horrível pra fazer um tutorial. Mas não fui eu que escolhi, eu abri uma votação lá no canal do WhatsApp e vocês votaram nessa, então se não ficar bom, a culpa é de vocês. Nessa primeira camada que eu faço com o pincel mais escuro, eu acabo não prestando tanto atenção nos detalhes, porque como tem várias outras camadas por cima, não vai fazer muita diferença. Eu começo a me preocupar mais com o acabamento quando eu faço as camadas com cores mais claras. Esse tom, por exemplo, é o tom que eu selecionei no próprio cabelo para base. Para cabelo loiro, eu costumo selecionar todas as cores no próprio cabelo, porque como ele muda muito de acordo com a iluminação, é a forma mais fácil de fazer algo que pareça bom e não fique verde ou lilás ou cinza. Então é muito importante você usar a tonalidade que já tem na foto para não cometer esses erros. Depois de fazer a base com o tom que eu selecionei ali, o tom intermediário, que não é o tom mais claro e também não é mais escuro, como esse cabelo tem muitas curvas e precisa de uma delimitação melhor de profundidade, eu acabei usando um tom entre o tom mais escuro e esse tom médio, que seria um cabelo de 5 tons, acho que eu posso falar. Um cabelo de 5 tons, eu vou usar um escuro, um médio escuro, um de base, um médio claro e um claro. E é mais complicado porque quando eu faço um cabelo liso, normalmente eu faço cabelo de 3 tons, que daí é só escuro, médio e claro. Então, realmente esse aí é um pouquinho mais chato de fazer. Embora seja um tutorial que a foto tem um cabelo ondulado para cacheado, quando você vai aplicar essa mesma técnica para um cabelo liso, ela funciona também e acaba sendo até um pouco mais fácil de ser aplicada. Então não tem problema se a foto não tem um cabelo parecido. Essa aí é um pouco mais complicada de fazer porque os fios eles estão mais emaranhados, cada um para um canto. Então para decifrar o que tá acontecendo ali acaba sendo um pouquinho mais chato. Não sei se vocês separaram, mas muitas pessoas elas costumam borrar o cabelo na primeira parte da edição, tipo, vou fazer a base, eu já vou borrar o cabelo, mas eu gosto de deixar pra borrar o cabelo depois que eu faço as bases do cabelo com o pincel, porque aí não mexi o suficiente pra tirar as coisas do lugar, porque às vezes quando você vai borrar o cabelo, ele acaba ficando um pouco mais pra baixo, ele desarma um pouco, então principalmente pra cabelo ondulado, liso e mais tranquilo, né, porque assim, é liso, ele é só escorrido pra baixo, mas principalmente com o cabelo ondulado, quando você vai empurrando ele pra baixo, ele vai perdendo volume. Então, deixar essa etapa para fazer depois de tu marcar todos os cachos e as delimitações onde começa, onde termina, acaba ajudando um pouco a não perder um pouco esse aspecto. Agora eu já tô indo para a terceira camada que eu fiz com um pincel claro. Eu usei esse tom de loiro que é bem mais clarinho, assim, um amarelo bem clarinho, quase um branco. E a última cor que eu usei nesse cabelo de fato foi branco, porque eu queria algo bem exagerado, então eu deixei alguns fios brancos mesmo, o que eu normalmente não indico se o cabelo não é um loiro claro, porque vai ficar muito marcado se você for usar ele direto no cabelo e não só para uma iluminação, mas nesse caso deu pra usar e eu acabei usando. Também os fiozinhos que estavam ali, eu tentei dar uma borrada neles também pra não ficar tão pra fora, depois eu vou refazer eles, mas eu não queria esses aí, eu queria refazer eles de uma forma que ficasse mais natural.
Aí eu fui pra camada de base e comecei a borrar, como eu disse, eu fiz tudo primeiro antes de fazer isso, justamente pra não perder o volume e a definição dos cachos, porque aí pra fazer tudo do zero ia ser muito trabalhoso e aí capaz de não dar certo e eu perdi muito do aspecto principal da foto, porque o principal foco dessa foto, se tu for prestar atenção, é o cabelo, é o que chama mais atenção quando você bate o olho. Então eu não queria descaracterizar isso. Depois de borrar, acaba que você consegue enxergar melhor onde você não passou tanto pincel, porque como antes tinha muita informação com uma definição boa, acaba que você não enxergava tanto aonde estava precisando retocar, e agora eu consigo enxergar melhor onde eu preciso colocar mais pontos escuros e onde eu preciso colocar mais pontos claros, e alguns lugares onde eu preciso preencher que eu não tinha preenchido de início. E aí eu vou corrigindo. Fazer o cabelo eu acho uma parte mais trabalhosa da edição, porque você tem que ficar muito tempo fazendo fios e fios e fios, sem entender muito do que tá acontecendo, porque é um processo muito repetitivo. Todas as vezes você vai acabar fazendo um processo repetitivo, e é normal. Eu tô colocando alguns fios soltos, porque se uma pessoa ondulada ou cacheada não tem frizz, tem alguma coisa estranha acontecendo, porque um cabelo ondulado sempre tem frizz, é impossível, muito estranho se não tiver. Então eu coloquei os fios soltos, os fios pra fora, pra deixar um aspecto mais natural, né? Porque, assim, parece um pouco de massinha de modelar, parece um pouco de massinha de modelar, mas uns fios soltos, por favor. Soltar esses cabelinhos bem aos poucos vai acabar deixando o cabelo mais leve também e um pouco mais volumoso. Se antes não tava volumoso, agora vai ficar porque vai parecer que ele tá maior pros lados. Eu costumo fazer isso pro cabelo liso, mas não tanto, porque aí ele parece meio espigado, mas aí faz sentido. Confia. Às vezes parece que não vai dar certo, mas vai dar certo, confia. A parte mais da franja, normalmente eu faço primeiro do que o resto do cabelo, mas eu deixei pro final, como eu queria deixar a ordem das cores certas, usar uma cor, depois outra, eu acabei separando, mas a franja eu costumo fazer tudo de uma vez, eu já vou colocando o escuro, depois o claro, pra eu ver como é que tá ficando e fico intercalando meio sem mexer no resto, pra conseguir acertar ela direitinho. Então eu acabei não colocando lá no início justamente porque ia ser essa mistureba e eu não queria adiantar as informações pra vocês. Então eu acabei fazendo agora. Deu pra ver que o processo é uma mistura de todo o resto, só que focado só ali. Porque se for demorar muito pra fazer, eu acabo me perdendo. Então eu gosto de fazer tudo junto. Às vezes eu também, pra não me perder, eu faço todo um lado do cabelo, o médio, claro, escuro, tudo que é possível, e depois eu faço o outro pra ficar... Faço tudo, vejo se dá certo e faço o outro, pra não perder o tempo, né? Vai fazendo metade, depois faz outra metade, porque se vai fazer tudo junto, às vezes eu canso, aí eu me perco, aí tem que fazer 2 vezes, mas pelo menos um lado já tá pronto. Assim, olhando agora, já parece pronto. Eu pararia por aí, mas eu não sei direito porque que quando eu fui fazer esse vídeo eu não parei por aí. Eu queria mais informações, eu precisava de mais informações, então eu acabei caprichando um pouco mais, deixando um pouco mais forte, o contraste um pouco mais forte, porque o contraste dessa foto ele é bem forte, tem pontos muito claros e pontos muito escuros, tem branco e preto na mesma foto, o que é uma doideira, e eu não indico que vocês escolham foto com os contrastes tão malucos assim quando vocês forem editar, principalmente se vocês forem iniciantes. Escolham aquelas fotos, assim, de revista, que tem muita cara de revista mesmo, fundo branco, assim, clássicos, e não algumas coisas diferentes, mais artísticas, com luzes saltando, porque é mais difícil de trabalhar e é capaz de vocês conseguirem um resultado pior. Então, primeiro domininho básico, para depois irem testando coisas diferentes. Eu falo isso porque é importante ter o conhecimento prévio antes de fazer isso. Às vezes, quando vocês vão escolher uma foto mais difícil, vocês acabam desmotivando e não entendem direito por que não tá dando certo, sendo que existem outras etapas anteriores que deveriam ser aprendidas antes de tentar o mais difícil. Isso eu já recebi muitos comentários, principalmente em vídeo de montagem e para fazer pôster, capa de fanfic, esses tipos de vídeo que eu trago aqui no canal também. E eu já recebi muita gente falando que não consegue, que é muito difícil, que acha que vai desistir porque não dá, mas às vezes não tem conhecimento prévio. Para você fazer um pôster ou alguma coisa assim, você precisa ter conhecimento de montagem, ambientação, iluminação, manipulação, tipografia, e são muitas pequenas coisas que formam o todo. Então não tem como você chegar fazendo algo diferente, sendo que você não tem esse conhecimento prévio. É muito importante aprender coisinha por coisinha. Esse tutorial, por exemplo, ele não é um tutorial muito simples, ele tem muitas etapas. Então pessoas que já têm uma boa base, elas vão entender e vão conseguir melhorar muito. Mas quem não tem base nenhuma, não me surpreenderia se não conseguisse aprender muito com esse tutorial, porque ele não é um tutorial simples.
Eu não vou enganar vocês falando, não, qualquer um vai aprender com esse tutorial, porque é uma grande mentira. Ele é um tutorial complicado de entender, a forma que eu faço o cabelo é complicada também. Acabei não focando tanto no tutorial nessa parte, porque eu estava fazendo mais do mesmo. Agora eu troquei o pincel, se não me engano esse é o Hair Colors, ele é meu mesmo. E daí eu comecei a fazer as mechas do cabelo. As mechas do cabelo, elas vão ser um extra. Ninguém me pergunta como eu faço as mechas do cabelo. Vai ter outra coisa que me pediram pra ensinar no Instagram, e eu vou ensinar aqui, mas vai ser só no final do vídeo, então vocês vão ter que esperar até lá. E eu fui fazendo essas iluminações. Antes de fazer as mechas, eu peguei um tom parecido e fui usando aí essas cores, que é um pincel que você seleciona uma cor e ele vai mudando um pouco de cor pra mudar um pouco do reflexo. Eu gosto de fazer esses reflexos coloridos porque eles dão uma vida a mais. E eu gosto bastante dessas cores refletindo de diferentes formas. Se fosse uma foto com um pouco menos de contraste, um pouco menos de foco no vermelho, eu estaria usando um pincel ciano para destacar um pouquinho mais esse loiro. Mas como eu queria que se fosse quente e eu ainda ia colocar mechas vermelhas no final, aí eu peguei leve e fui com esse pincel mais discretinho num tom de amarelo. E aí eu ainda deixei ele um pouco mais laranja e aumentei muito a saturação justamente para chamar a atenção. E deixei assim. Deu pra ver que tem verde, azul, amarelo, tem vermelho, tem todas as cores ali e serve justamente pra dar esse brilhinho. Esse outro pincel aí, eu acho que é Agitators, da minha amiga, a Ana. Eu ia falar o user dela, mas eu não vou arriscar. E aí eu comecei a fazer as mechas em vermelho. As mechas, as pessoas fazem, normalmente elas fazem reto, e aí elas estranham porque não fica bom. Então, as mechas, elas são de cabelo, então elas acabam meio que escabelando conforme elas vão descendo, elas não ficam totalmente retas. Então, pra dar esse aspecto mais natural, é importante soltar um pouquinho desses fiozinhos na hora que você for fazer. As mechas foram um processo à parte, porque por mais que elas sejam seguindo o cabelo, eu fiz elas depois, e eu usei a técnica de 3 tons só. O escuro, médio e claro. Então eu usei o vermelho de base, depois eu escureci e por último eu clareei. E foi só isso. Eu fiz isso em algumas partes do cabelo pra não ficar tão perdido. Eu comecei achando que eu ia fazer só nesse canto, aí eu quis fazer no outro e depois eu fiz mais algumas perdidas pelo cabelo. Eu gosto muito de fazer essas mechas em preto. Eu acho que elas ficam muito chiques num cabelo loiro com mecha preta. E assim, é meio irreal, porque eu acredito que a tinta preta ela mancha o cabelo, né? Eu acho que por isso que fica tão incrível quando eu faço, porque é meio impossível de manter. Como eu disse, eu coloquei em alguns lugares meio perdidos, inclusive eu coloquei na franja até, pra fazer sentido com tudo. Teve alguns lugares que teve essas mechas vermelhas e depois eu ainda vou trabalhar um pouco mais com elas. Elas ficaram bem trabalhadinhas no final, eu achei que combinou bastante, trouxe bastante o vermelho da camiseta e da maquiagem, que era uma coisa que eu queria ressaltar nessa edição, o vermelho. Por sinal, eu ainda não postei essa edição no Instagram, eu postei ela aqui. Eu tava bem na dúvida se eu postava ela conforme eu tinha prometido, porque vou decidir que eu vou usar essa edição pra uma colaboração que eu tô fazendo de Dias dos Namorados com outros editores lá no Instagram. E aí, como eu decidi que eu ia postar ela como a edição da collab depois, porque eu acho que eu não vou ter tempo de fazer outra por causa dos pedidos, aí eu acabei que vou postar aqui, mesmo assim, porque eu tinha prometido, mas na verdade não era pra eu estar revelando ela ainda, porque ela era uma colaboração. Espero que não dê nenhum problema pra mim, eu acho que não tem problema eu postar um vídeo, tem problema se eu postar antes no Instagram só. Então é isso, vocês vão ver ela atrasada no Instagram. Mas eu espero que vocês vejam ela no Instagram, me sigam lá. A última parte que eu fiz nas mechas, ela é opcional. Ela é como se fosse aqueles cabelos brilhantes de boneca, sabe? Que elas têm às vezes uns cabelos brilhantes. Eu lembro que tinha bastante das Monster Highs, que é uns fiozinhos de cabelo brilhante, tipo de plástico. E eu quis fazer em dourado. Pra fazer isso aí, eu usei um pincel, que assim, na tradução bruta é detalhe 3, que tá lá na pasta também. E fui puxando bem fininho com o pincel no adicionar essas mechinhas aí, esses fios de cabelo brilhantes, que é como se fosse de plástico brilhante, e eu acho que fica muito bonitinho, porque fica com carinha de boneca. E teve uma época que tinha uma galera no TikTok que tinha que colocar fio por fio pra ficar com essas mechas, e eu acho muito bonitinho. Então, nessa época eu comecei a fazer de vez em quando, e eu sou completamente apaixonada em colocar isso nas mechas. Fica parecendo aquelas mechas falsas. Não sei se vocês também tiveram uma fase na infância que eu comprava umas mechinhas coloridas, que elas eram tipo uma presilha, e eu ficava colocando no meu cabelo pra me sentir a própria Avril Lavigne, principalmente rosa, e aí algumas tinham esses fios coloridos também.
Eu coloquei uma música no fundo desse vídeo por causa de alguns ruídos aqui em casa. Não sei se vocês preferem com uma música de fundo ou sem a música de fundo, então vocês já comentem aí. O extra que eu vim falar agora é esses... Como é que é o nome? Esqueci o nome, mas enfim, essas tatuagens de cabelo que eu tô fazendo de coração pra fazer bem fácil. Eu fiz com o pincel Hair 2, é um pincel meu, que vai estar na pasta também. E eu vou seguindo o fio, fazendo esses pequenos risquinhos pra fazer como se fossem tatuagens no cabelo. E forma esses padrões muito legais. Eu gosto muito de fazer de oncinha às vezes. E vocês, se vocês abrirem meu perfil, vocês vão ver. Tem literalmente uma edição que eu fiz esses dias de oncinha. E foi nela que surgiu o comentário como que eu fazia esses hair tattoo. Acho que é esse o nome da gringa. Enfim, então é assim, é bem fácil de fazer. Mas fica diferente e eu gosto muito. Obrigada por chegarem até aqui. Eu acho que tá pronto o sorvetinho. E é isso. Não esqueçam de me seguir no Instagram. E também não esqueçam do like. E tchau!